Primeiro eu queria muito agradecer vocês, a oportunidade que vocês nos dão de vir aqui, para vocês entenderem a felicidade que a gente está, por poder apresentar isso, e para vocês entenderem que quando a gente falou que nós seremos uma cidade inovadora e uma cidade em movimento, e quando a gente fala de movimento, a gente fala de vibração, quando a gente fala uma cidade moderna, uma cidade vibrante, uma cidade inclusiva, é a acepção da palavra. Então, quando nós idealizamos esse projeto, olha só, há 2 anos atrás, um pouquinho depois da campanha, a gente falou, nós vamos transformar o olhar do serviço público e do privado em relação ao desenvolvimento da cidade. Nós vamos mudar o patamar, nós vamos levar para outro padrão. E hoje a gente vem apresentar para vocês um filho espetacular. A gente vai apresentar para vocês, mas dizer que o filho é de vocês também. Dizer que o filho foi concebido com vocês. E em muitos casos, vocês nem perceberam que a gente estava juntos construindo alguma coisa. Né? Até porque a maioria dos políticos tem mania de ficar falando eu vou fazer, e a gente aqui não trabalha assim. Quando a gente fala, nós vamos fazer, você pode escrever que já está pronto, nós só estamos aguardando alguma coisa desse tamanho para poder lançar ali. Então, os secretários, por exemplo, segunda-feira agora, nós falamos para eles o seguinte, vem que vocês vão ver o resultado do que a gente planejou. Agora, quando a gente planeja um filho, tem que ter mais gente para trabalhar esse filho, para crescer esse filho. E vocês também são pai e mãe dele. Né? Só que, se são pai e mãe, também tem que cuidar depois. Por que eu estou dizendo isso? Porque ou a gente se une, e aí vocês vão ver, a Lucimara chama de hélice, eu não gosto de chamar de hélice, viu, Paulo? Mas vocês vão ver todas as frentes em que a gente tem que atacar e a responsabilidade de cada um. Mas o fato é o seguinte, hoje nós vamos apresentar para vocês um planejamento em que ele tem começo, meio e fim imensurável, do começo, do início até o final. O que eu chamo de mensurável? Objetivamente com critérios que a gente consegue olhar, enxergar, quantificar e pesar. Deu certo, não deu certo, ajusta alinhamento, vai, mas o objetivo principal está montado. E o que me deixa mais animado, sabe o que é? Que tem uma sequência, um raciocínio lógico, porque vou falar para vocês, é uma mudança de comportamento. Não só para a cidade, mas a gente vai mudar a cidade a partir da mudança dos 5 pontos, das 5 frentes. E uma delas é o serviço público. Então vocês vão ver aonde a gente consegue. Então nós vamos falar de ambiência de inovação, nós vamos falar de postura de instituições, nós vamos falar de como a prefeitura pode se inserir nesse processo, nós vamos falar o que ela espera de vocês e nós vamos falar de cronograma de execução em cada um dos passos. E vocês vão ver aqui que a gente vai trabalhar, o nosso braço é até 2028. 28 em diante é outro caminho. Mas até 28 é aqui que a gente alcança, é aqui que a gente trabalha, é aqui que a gente põe. Agradecer os secretários que estão aqui hoje, a Lucimara Prado, que é secretária de Desenvolvimento, a Lucimara, Marina, os meninos todos, Fábio, todo mundo que está na Secretaria de Desenvolvimento, eles trabalharam incessantemente para poder montar isso. Então, muito desse planejamento, a semente era minha, mas o desenvolvimento foi deles em função da capacidade, da qualidade, da disciplina deles de passar um tempão planejando alguma coisa. Né? É difícil a gente ver hoje. A maioria das pessoas acham que tudo que você vai planejar e tudo que você vai executar é igual à internet, né? Passou o dedinho, ele mudou de página, ele mudou de coisa e aí vai se resolvendo tudo. E não é assim que funciona na vida real.
A vida real você precisa ter persistência. Você quer fazer uma coisa, você não faz um mestrado em 2 dias. Você precisa de um período de maturação. Você precisa de E nem todos suportam isso. Tudo que a gente idealizou para a cidade, em termos de inovação, de possibilitar que o empresariado, não é a prefeitura que vai fazer a história, quem vai fazer a história é o empresariado. Mas nós precisávamos possibilitar para eles uma ambiência capaz de suportar as ideias, de suportar os desafios, de enfrentar esses desafios, melhor dizendo, e de suportar a pressão em cima de algo novo. Ninguém gosta muito de algo novo, né? Todo mundo enxerga alguma mudança sempre com um pouco de desconfiança. E principalmente assim, vai mexer com o meu quadradinho aqui, eu não vou querer isso para mim. Vocês veem isso na empresa de vocês veem isso na instituição de vocês. Tudo aquilo que a gente for dar um passo, né? Então, por exemplo, a FIPEC lá da FACEF, né? É uma fundação que foi criada, está criada, né? E aí? E hoje nós estamos trazendo a FIPEC para dentro da prefeitura para nos ajudar a desenvolver uma série de coisas. Vocês vão ver aonde ela participa aqui, que é um negócio espetacular, que nunca ninguém tinha pensado, né? Então, quando a gente vai na FIPEC e fala assim, você não pode fazer um estudo para mim? Posso. Então vamos fazer estudo? Vamos. Então vamos fazer um projeto? Vamos. Então vamos tocar alguma coisa aqui? Vamos. O primeiro deles, para a gente fazer isso tudo aqui, a gente precisava reestruturar a TI dentro da prefeitura. E aí, como é que nós vamos fazer? Vamos na FIPEC. Trouxemos 3 professores para dentro da prefeitura. Eles continuam lá, funcionários lá, mas dão suporte para nós aqui 24 horas por dia, através da FIPEC. Então, 3 professores da TI lá nos dão suporte aqui e a gente vem evoluindo a ponto, para vocês terem uma ideia, a gente queria pôr um raio-x digital nos pronto-socorros, mas a gente não tinha capacidade de transporte de dados, porque não tinha estrutura física de transporte de dados. E aí a gente consegue uma ajuda da Câmara, compra o raio-x e aí a gente reestrutura e hoje tudo digitalizado. Hoje o raio-x bate lá no pronto-socorro, você já sabe lá dentro do consultório do médico o que está acontecendo. Então, quando você olha isso, iniciativa privada tem, mas serviço público não tem. Então, quando a gente olha e vê, vamos trazer a FIPEC para cá. Agora nós estamos num projeto de desenvolver trânsito e eu disse para eles, vejam os equipamentos que vocês precisam, a prefeitura compra, coloca dentro da faculdade, eles usam os alunos treinados para fazer esse processo, melhora a condição dos alunos e produz uma solução no trânsito para nós. E aí a mesma coisa, os trabalhos de mestrado que estão sendo feitos lá na Faculdade de Direito também levam para nós ou trazem para nós aqui conhecimento para a gente poder aplicar na nossa rede em relação a como o jurídico pode ajudar na saúde, na assistência, enfim, em todos os processos, ainda mais agora quando a gente fala de tributação, né? Que ninguém sabe o que vai acontecer. A verdade é essa. Pouca gente sabe claramente o que vai acontecer, né? Mas a gente está meio apavorado com essa história. Eu imagino os empresários. A gente aqui está apavorado porque não sabemos o que vai acontecer, eu imagino os empresários, né? Então, essa inovação, essa busca incessante da gente criar novos caminhos, fez com que a gente planejasse esse material, esse processo de inovação e desenvolvimento que a gente vai passar, que eu passo a apresentar para vocês agora, Programa Inova Franca. Então, um programa completo, um programa que traz todo o processo já descrito, com cronograma, com estrutura, quem faz, quem deixa de fazer, quem é responsável por cada um dos pontos. Vocês vão ver que falar, mas como é que nós vamos criar uma ambiência de inovação dentro de uma cidade? Está aqui o projeto. Nós já somos reconhecidamente, eu tive em Poá semana passada, nós somos o 6º município com menor arrecadação do estado de São Paulo. Dos 645,
Nós somos 639, 638. E menor arrecadação do Estado de São Paulo. Poá, Franco, é os F, né? Franco da Rocha, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Francisco Morato e Franca. Só ficou Poá no meio do caminho, tudo F. Nós somos reconhecidos, eu estive lá conversando, por que eles queriam? Como é que você é o sexto e está nessa condição de IDH? Como é que você tem menos arrecadação e está nessa condição de desenvolvimento? Como é que você tem menos arrecadação e tudo que a gente procura você já tem? E aí a gente recebe prêmio na educação, a gente recebe prêmio na faculdade, na educação básica, a gente recebe prêmio nas faculdades, a gente recebe prêmio na assistência, em todas as áreas da assistência, em todas as áreas da saúde, a gente recebe prêmio de inteligência artificial, sei lá como é que chama, de inovação, a todo instante as pessoas chamam a gente para ir fazer palestras em São Paulo, em Maringá, em Curitiba, em um monte de lugar. Por que a gente está nessa condição hoje? Sendo a sexta menor arrecadação do Estado de São Paulo. A cidade já é reconhecida. Por exemplo, eu escutei de um prefeito lá em Poá, estava o vice-governador, ele falou assim, rapaz, esses dados aí da Frente Nacional do Prefeito, eu achava que estava errado. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, vocês são famosos, vocês têm prêmio em tudo quanto é lugar, vocês ganham prêmio de transparência, vocês ganham prêmio disso, ganham prêmio daquilo. Eu falei assim, o dinheiro dessa cidade deve ser um monstro. Né? E aí quando apresenta lá no nosso museu, o cara falou, como é que é isso? Né? Então, a gente já é reconhecido. E veja, eu estou no terceiro mandato, nós estamos, né, no terceiro mandato, mas muita gente trabalhou para isso. Antes de mim, muita gente vai trabalhar para manter isso também. Então, é uma construção, cada um põe o seu tijolinho no processo. Né? Então, é legal. Não foi de um dia para a noite que, de repente, cai um paraquedista lá e fala assim, nossa, a gente saiu de DH 0,40 para 0,95 em 2 meses. Isso não existe. Né? Então, é um trabalho de todos que faz com que a gente seja reconhecido. E agora, olha que legal, como é que a gente idealizou isso e passou por esses marcos, vamos dizer assim, né? Qual é a trajetória da inovação na cidade? O que a gente planejou lá atrás? O que a gente vem trazendo? O que a gente vem organizando? E vem estruturando. Quer ver uma coisa? Um exemplo rápido? A gente fez o Aprova Já. O Aprova Já, as casas unifamiliares, terrenos de menos de 350 metros quadrados, com 200 metros de construção abaixo, dá entrada no projeto, dá um enter, já aprova o alvará de construção rápido, eficiente, sem precisar burocracia, sem nada, já toca para frente. Agora a gente lançou o Habite-se automático. O cara aprovou automático, ficou pronto, pede o Habite-se automático e já resolve com rapidez, sem burocracia, sem período, sem prazo, sem nada. Dá entrada no sistema via online, enter, saiu o Habite-se direto. Porque aí você pode negociar, você pode fazer escritura, você pode negociar, vender para caixa, financiar, você pode fazer o que você quiser. Rapidinho, agora, nós lançamos o Habite semana passada. Hoje, nós começamos a planejar a regularização automática. Então, nós vamos regularizar os imóveis que estão sem regularização para não ter dor de cabeça. Deu entrar. Então, é um processo. Lembra? Esse aqui é um processo. Primeiro deles, nessa política de inovação, o conselho, o marco legal de startups, né, que está aqui, que traz a possibilidade de a gente trabalhar com startups, o conselho, uma política municipal de ciência e tecnologia, o conselho, lei de liberdade econômica, sandbox, é a regulamentação municipal da lei federal ou das leis federais. Então, para que a gente possa, com este arcabouço legal, a gente vai no Investe Franca. Quando a gente cria a possibilidade das pessoas terem incentivos fiscais naqueles que já estão aqui, se forem a melhorar, aumentar a capacidade produtiva, a gente investe e fala assim, pode aumentar, que eu diminuo o seu tributo e você vai gerar emprego, gerar renda, fazer as coisas rodarem.
né? E para os de fora a mesma coisa. Quando a gente fala um pouquinho de sandbox, que a gente cria a possibilidade de permitir que as startups trabalhem num ambiente tecnológico, um ambiente inovador que facilite a vida dele. Né? Criar uma ambiência que possa absorver essas empresas que estão sendo criadas e para que elas possam trazer, num processo de experimentação suspenso de todas as burocracias existentes, ela possa testar o produto que ela está desenvolvendo como startup por um ano. Sem a burocracia. Com o passar do tempo, agora a gente começa a ir atrás de um centro de inovação. Então, quando a gente trabalha esse processo, o primeiro passo é criar um escritório de inovação tecnológica. Lembra da faculdade que eu contei a história para vocês? Da FACEF e da FDF? Sabe onde vai funcionar esse centro, esse escritório? Lá dentro. Por que lá dentro? Porque nós vamos criar um Fab Lab, aliás, já está sendo criado um Fab Lab dentro das faculdades, em que nós vamos pôr, além dos equipamentos que eles já têm lá, e do conhecimento que eles têm, nós vamos pôr outros equipamentos em que os alunos podem usar, mas os empresários também podem usar para desenvolver os seus produtos. E depois colocar no mercado. Então, até isso a gente pensou. Onde ele vai desenvolver? Desenvolver resistência de materiais, desenvolver protótipo, desenvolver coisas que podem ser vendidas, por exemplo, que ainda não está forte em Franca, mas vai se tornar forte, que é a impressão 3D para vender produtos pequenos, miúdos, para vender pela internet. Eu fui visitar um cara em São Paulo, o cara ele fala 150 máquinas, mas eu não vi 150 máquinas. Mas vamos falar que ele tem 100 impressora digital, trabalhando 24 horas? Ele comanda o negócio e vende tudo pela internet? Não precisa ser 150, só 100, só 50. Dentro da casa dele. E isso eu vi no quarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, os cabos no chão, aquela confusão, aquele negócio. Eu falei, quem controla tudo isso aqui? Um menino só, sentado na frente do computador, ele joga o projeto lá, a impressora imprime, ele tira e faz o acabamento ele mesmo, com um stickzinho, faz assim, ó. Tic, tic, tic. E ele embala, ele põe o etiqueta, de tarde encosta um carro aqui, bota tudo dentro do carro e vai embora pela internet. Ele vende de tudo, desde o suporte celular em cima da mesa, para você pôr o celular para fazer trabalho, suporte de computador, ele suporte de notebook, ele faz de tudo. É ilimitado o processo. Então, ele vai desenvolver alguma coisa? Vai lá. Né? Então, essa é a história. Olha lá. A gente transformou. Lembra do Caminhos para o Emprego? Caminhos para o Emprego a gente criou ele em 2009. O Sidney era prefeito, eu era secretário de desenvolvimento. Depois o Gilson veio e interrompeu. E a gente retoma. Só que ele tinha um foco que era necessário naquela época. Agora, Tid, nós estamos transformando o Caminho para o Emprego para a fase tecnológica. Ou seja, quase que 100% dos cursos através do Caminho do Emprego serão de base tecnológica. Agora a gente está trabalhando com IA. Então nós montamos o primeiro núcleo de IA para trabalhar com inteligência artificial em qualquer área que você estiver. Então é um curso generalista em que ele vai utilizar da inteligência artificial para aplicar no trabalho no shopping, na venda, no trabalho na economia criativa, ele vai usar no sapato, ele vai usar na escola, ele vai usar lá, enfim, ele vai usar aqueles recursos, ele vai usar para todo lado. Para que a gente possa criar um ambiente inovador, um ambiente de inovação, um ambiente que seja, vamos dizer assim, fértil para a inovação tecnológica, a gente precisa que vários processos atuem ao mesmo tempo. Então, o primeiro deles, governança e inovação pública. A gente precisa, nós também, mostrarmos que a gente está nesse processo. Segundo, eu vou explicar cada um com mais profundidade e o que cada um vai fazer no processo. Educação, formação de talentos e ambiência de inovação. Empreendedorismo, base tecnológica e startups, competitividade empresarial, moda e economia circular e criativa, internacionalização, exportação e atração de investimentos. Então, esses 5 eixos que vão ser trabalhados a partir desse primeiro. Governança pública. Então, olha só.
um pacto pela inovação e consolidação da governança com um decreto do Fundo de Apoio à Ciência. Então nós vamos assinar um decreto hoje em que a gente abre um fundo específico para inovação tecnológica, para a governança inovadora. Específico para a gente desenvolver programas dentro desses 5 eixos que possam fortalecer cada vez mais o ambiente de desenvolvimento tecnológico, um ambiente de inovação. Então a gente cria um fundo que pode ser dinheiro público, pode ser dinheiro privado, as empresas que quiserem investir naquele processo podem investir, as empresas que quiserem eu quero investir, mas que esse dinheiro chegue lá na FACEF. Eu quero investir, mas que esse dinheiro chegue lá na formação na ETEC, na FATEC. Eu quero investir, mas que esse dinheiro chegue lá na formação, nós vamos falar de trilhas aqui um pouco, lá na formação das crianças na 5ª série, na 6ª série, na 7ª série. E vocês vão entender por que eu estou falando isso, por que eu estou pegando criança da 5ª, 6ª, 7ª série e aonde nós vamos chegar dentro das faculdades. Uma das hélices é essa. Fortalecimento do sandbox, então um lançamento do portal que a gente já viu, um edital de chamamento para empresas e startups realizarem testes. Esses editais, eles estão abertos ininterruptamente, a gente está, por enquanto, programando de 6 em 6 meses. Nós temos um aberto, daqui 6 meses abre outro, 6 meses abre outro, para não ter que esperar o processo. Então toda startup que aparecer, ela vai ser, a gente espera que ela seja sugada pelo processo, e aí nós vamos dar uma alavancada nessa empresa, nesse produto que está sendo criado. Aqui, a história das compras públicas, né? Nós estamos trabalhando e treinando o nosso pessoal para fazer compras públicas inovadoras, para soluções inovadoras. O que é isso? Nós precisamos comprar uma solução para algum problema que a gente tem, uma solução tecnológica para algum problema que o serviço público tem. Normalmente, Lei 14.133, licitação, chamamento, mas esse produto não existe. Entenderam? Como é que eu vou comprar uma coisa que não existe? Então nós estamos capacitando o nosso pessoal, nós estamos preparando o nosso pessoal para a gente ter a oportunidade de comprar soluções tecnológicas que ainda não estejam funcionando, mas que nós vamos dar um prazo para as pessoas desenvolverem segundo aquilo que a gente quer. E aí ele vai trazer para nós as soluções. Então é completamente diferente do que a gente faz hoje. Hoje a gente faz um ETP, um estudo técnico prévio, para dizer, eu quero isso, 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 isso. Quem se encaixar aqui pode vender para mim. A gente faz um plano de trabalho, a gente escreve tudo isso, mas é aquilo que já existe. E aí várias empresas participam. Quando não existe, não tem jeito, não dá para você fazer orçamento de uma coisa que não existe. Aí uma modalidade de inexigibilidade, mas a pessoa tem que me entregar e ela acaba recebendo só depois que me entregar o produto pronto, acabado, segundo aquilo que eu estou determinando para ele. Isso facilita demais, é uma postura inovadora. Vocês não imaginam a dificuldade que é conversar com o pessoal que trabalha com compras públicas e com o Tribunal de Contas em relação a isso. Né? O desafio vai ser imenso, mas vai ser feito. Aliás, já está sendo feito. Projeto de embaixadores da inovação pública. Nós vamos criar a possibilidade, isso já está acontecendo, já teve o primeiro encontro, nós já premiamos, foi lá na FACEF a premiação. Isso é muito legal. Nós fizemos um curso com todos os servidores, primeiro as chefias, as gerências, as diretorias e todas, mais de 250 pessoas. Nós treinamos e preparamos. E nós fizemos depois uma premiação dos 3 melhores sistemas de inovação tecnológica que apareceram, que foram criados pelos próprios servidores. Olha que legal. E aí, uma hora, se vocês quiserem conhecer um dos que foram os premiados, eles pegaram o mapa através do Google e implantaram todos os equipamentos e todas as informações que a prefeitura tenha de
área de institucional a loteamentos aprovados, loteamentos em prévia aprovação, loteamentos no Grapuab, loteamentos não sei o quê, onde tem creche, onde tem saúde, onde tem educação, tem tudo no mapa, no celular. Você consegue, você clica lá, sai tudo informação, metragem quadrada, que tamanho que é, onde que ele está, que jeito que é, que matrícula que é, que cartório que está, sai tudo. Um cara trabalha lá na Secretaria de Meio Ambiente, sentou, falou, deu um clique nele, começou, a gente só deu um suportezinho, ó, se você melhorar aqui, se você fizer isso, o que você acha disso? Nossa, não tinha pensado. E o pessoal da FIPEC participou também, e ele criou, Hélio, né? E ele criou um negócio e aquilo se avolumou. E aí, semana passada eu estava com o governador, ele falou assim para mim, como é que tá lá assim? Eu falei, não, olha aqui, do lado do hospital. A hora eu abri o celular e mostrei para ele, ele falou assim, mas quem que fez isso? Eu falei, foi um cara que trabalha lá. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Então a gente criando projetos embaixadores. A educação também teve um projeto premiado, né? E agora, em novembro, nós vamos fazer a segunda rodada. Só que hoje, a gente já soltou as regras para isso. A gente já está mandando material para todo mundo estudar. A gente já está mandando coisas para as pessoas verem. Hoje já tem um forms que eles entram no site, entram na prefeitura, entram no negócio, saem no celular deles, no zap deles, eles clicam lá e inscrevem o que eles têm de proposta. E vou dizer para vocês, nós vamos convidá-los, alguns de vocês, a participar conosco para poder escolher o movimento inovador. Qual é o melhor movimento inovador para a gente premiar o servidor que vai desburocratizar, agilizar, facilitar. A gente lançou isso segunda que a gente conversou, né, Petros? Segunda que a gente conversou, a gente apresentou para o secretário, nós conversamos na quinta passada, conversamos com os secretários na segunda-feira, hoje aparece um aqui e fala assim, eu vou mudar, eu vou fazer regularização automática. Deu resultado. De imediato. Deu resultado. Pensa, vocês conseguem imaginar quantas casas hoje tem irregulares? Pensa na casa de vocês, se vocês fizeram alguma mudança na casa de vocês nos últimos 10, 15 anos. Tem um telhado novo no fundo? Tem um puxadinho para cá? Mudou alguma coisa? A porta mudou de um lugar para o outro? Você fez alguma coisa lá, botou uma churrasqueira a mais lá? Mudou alguma coisa? Mudou o jardim da frente, tirou o jardim, botou um cimento? Simples. Você informou a prefeitura? Seu imóvel, se você for vender, precisa de regularização. Vocês imaginam quantas pessoas fazem isso? Um telhado, um coberto, uma garagem na frente. Nossa, eu cansei de sair da cozinha e tomar chuva para ir lá no fundo. Vamos fazer um toldo aqui, fazer uma cobertura? Vamos, pronto, regularização. Vocês imaginam a quantidade de gente que vai ter que isso? Quando a gente inovar, quando a gente fizer as coisas mais rápido, vai melhorar muito. Nesse processo de formação de embaixadores, a gente também precisa treinar, capacitar, alinhar a equipe dentro da prefeitura para a gente fazer. Isso também já começamos a fazer. Já fizemos treinamento, já fizemos estruturação e já tocamos a coisa para fazer. O segundo ponto, empreendedorismo de base tecnológica de startups. Primeiro deles, programa de mentoria startup. A gente vai levantar todas as startups que tem na cidade, a gente já tem algumas que estão atreladas à Impera já. A gente já tem alguns lá e a gente vai levantar outros. O que a gente quer? Criar um processo de mentoria dessas startups para elas evoluírem mais rápido. A gente pode financiar, a gente pode dar mentoria, a gente pode ajudar a organizar, ajudar a estruturar e tocar para frente. Então, esse é o primeiro passo aqui de empreendedorismo de base tecnológica. Estruturação do centro. Então, ampliar, conectar, criar possibilidade, criar uma diretoria, fazer com que as entidades reconheçam a necessidade da existência e conectar soluções dentro do processo. Então, aqui, estruturação do centro de inovação. Primeiro passo, escritório de inovação, que vai funcionar lá na FDF, na FACEF, para a gente poder evoluir, utilizando os laboratórios que as faculdades, que o centro universitário e que a FDF já tem. Então, é uma coisa concreta, que a gente consegue enxergar. Missão tecnológica, esse é um processo que a gente está, né,
nessa que a gente está chamando de case startups, um benchmarking que a gente possa gerar conexões, que a gente possa fazer com que um conheça o outro, possa fazer com que um busque informação com o outro, possa fazer com que um negocie com o outro. Isso vai gerar um pouco mais de qualificação e vai ampliar o leque de ação dos nossos empresários para com os outros de fora. Então isso vai dar para nós a possibilidade de a gente pegar essas startups e colocar elas num ambiente muito maior do que elas hoje estão, que no futuro elas estarão nesse ambiente. Aí, também previsto de 9 a 14, Semana de Empreendedorismo e Inovação, lá uma consolidação da nossa cidade como um polo regional de atração, de engajamento, de empreendedorismo, de startup, de inovação tecnológica, para que as pessoas possam ver. Então, quando a gente vai falar disso, para vocês terem uma ideia, outro dia eu estava conversando com o Fernando, e a gente está caminhando com isso, viu, Thaís? Thaís, né? Como a gente pode colocar na região inteira que a cidade funciona com o comércio aberto nos dias de feriado. O que eu quero com isso? Eu quero dizer para as pessoas lá que na cidade delas é feriado, mas aqui em Franca não é, mesmo que seja, pode vir que o comércio está aberto. Então chamei o Fernando, a Thaís falou, chamei o Fernando, vamos tocar, chamei o pessoal do sindicato, vamos organizar, chamei o SAD, né? Isso. Para conversar, o sindicato patronal e o sindicato de empregados, para a gente poder organizar, estruturar e dizer para as pessoas, Franca é um polo de comércio regional, pode vir que aqui você consegue ter lazer, você consegue comprar, você consegue fazer a qualquer hora. Então, estruturar a cidade como sendo um polo regional de desenvolvimento tecnológico. Fomentar e constituir os institutos de ciência e tecnologia. Qual que é a ideia? Que a gente tenha acesso à FINEP, lembra do FINEP, a história do financiamento, assim? Tem acesso à FINEP através de um instituto daqui de Franca. Porque hoje algumas empresas trabalham com o FINEP, mas com o instituto lá do Nordeste, com o instituto de São Paulo, com o instituto não sei aonde. E nós estamos perdendo dinheiro, nós estamos perdendo divisa, nós estamos perdendo representatividade, nós estamos perdendo tudo. Então vamos estruturar para a gente criar institutos de ciência e tecnologia aqui, que através deles a gente começa a financiar esse processo por aqui mesmo, pelo próprio instituto. Então, dentro do empreendedorismo, dentro daqueles 5 eixos, esse empreendedorismo de base tecnológica, estas 5 ações que a gente desenvolve. Competitividade empresarial, moda, economia circular e criativa. Quando a gente fala de buscar modernizar, buscar criar novas lideranças, buscar criar gestão no varejo de moda, por exemplo, o Franca Mais Moda é um elo, um eixo de criação para que a gente possa desenvolver esse processo. Então, a gente trabalha essa possibilidade fazendo com que, aí quando a gente fala de moda, nós estamos falando de roupa, nós estamos falando de bolsa, nós estamos falando de sapato, nós estamos falando de cinto, nós estamos falando de uma série de coisas que a gente pode criar aqui. Então, o Franca Mais Moda traz essa vertente. As empresas mais preparadas, com previsão de dinâmica de mercado, com lideranças qualificadas, com estruturação dessas empresas para elas terem evolução mais rápida, para elas acompanharem o que o ambiente de negócio está pedindo delas. A gente viu muito que a lingerie faz isso com muita clareza, com muita facilidade. Sapato sempre teve uma certa dificuldade em relação a isso. Sapato sempre trabalhou com 2 ciclos, um de inverno e um de verão, na grande maioria dos casos. Uma vez o Sebrae falava lá atrás, Sebrae, Senai, Senac, falava de ciclo curto, 3, 4, 5 meses para ciclo curto. E a coisa não andou, mas a gente viu que a lingerie fazia isso. E aí a lingerie, por exemplo, vocês terem uma ideia, quando começou lá em 2009, que a gente começou a reunir com todo mundo, que foi o ano que o Sidney criou a Secretaria de Desenvolvimento, que a gente olhava elas iam em São Paulo na segunda-feira, olhava as vitrines, tirava fotografia, ia na loja, comprava, vinha para a Franca, produzia terça, quarta, quinta-feira vendia. Sexta, sábado recebia, domingo descantava, segunda-feira São Paulo, vamos de novo comprar material e tirar fotografia das vitrines. Então tudo aquilo que era
inovador, eles foram absorvendo, então eles foram acostumados a toda semana, desde o início, desde quando era ovinho, a fazer uma coisa diferente por semana. A ter uma pedra diferente, a ter um metal diferente, a ter um elástico diferente, a ter uma renda diferente, a ter alguma coisa diferente. E elas começaram a aprender que aquilo era fácil de fazer. E aí começa a inovar. Então a gente usa isso paralelo. Lembra da história da tecnologia, do Caminhos para o Emprego, usando inteligência artificial? Lá as pessoas vão ser preparadas para essa mudança de postura aqui. Para reduzir custos operacionais, modernizar com mais rapidez o parque fabril e fazer com que o varejo local seja cada vez mais forte. Esse é o primeiro passo. A hora que as pessoas começarem a entender que o varejo aqui é forte, nós vamos dar um salto de volume. Aí a gente vai para o grande estágio, que é onde a gente espera que ao invés de produzir 3, 4 peças, vai produzir 50, 100, 200 peças e colocar no mercado fora de Franca. Então, esse é um dos caminhos que a gente vai fazer. Uma das coisas que a gente tem e que a gente tem trabalhado, e aí a gente precisava de uma base criada, e aí a Sala do Empreendedor, a Secretaria de Desenvolvimento, o Fábio, os meninos todos, Carla e todo mundo trabalhando junto, Marina, Lucimar, enfim, para dar suporte para essas empresas, para elas sobreviverem, né? Para não deixar essas empresas aparecerem e depois sumirem. Então, esse é um processo interessante que a gente vai dar sustentabilidade no volume de emprego oferecido, na demanda ou na oferta de vaga de emprego oferecido. Então, quando a gente faz, por exemplo, o dia de encontro, dia de oportunidade, um dia de encontro, uma oportunidade em que a gente coloca junto os grandes RHs das grandes empresas, junto com quem está procurando alguma coisa. Na sua grande maioria já saem empregados. E a gente diz para eles, olha, as pessoas que vão lá, as empresas que vão lá, precisam desse perfil. Você se enquadra? Sim, então vai lá que você vai sair empregado. Ah, mas eu já tenho emprego, eu queria ganhar mais. Vai lá, faz uma proposta, conversa com o cara, mostra para ele que você vale aquele dinheiro, que ele não está gastando dinheiro com você. Ele está investindo em você, você vai produzir muito mais para a empresa dele. Vai lá e mostra isso. E a gente prepara ele. E a gente prepara os RHs também, para eles reconhecerem talentos numa pedra bruta. Quando o cara chega lá, você já vendeu alguma coisa? Não, eu nunca vendi. Conversa com ele 15 minutos, identifica nele as qualidades que você precisa. E esse cara vai ser um grande colaborador seu, mesmo que ele nunca tenha feito aquilo. Então, essa aproximação faz com que a gente tenha sustentabilidade. Por isso, nós estamos a pleno emprego hoje. Quem acha que está fácil aí conseguir gente para trabalhar? Então, uma das coisas é essa. Atendimento móvel descentralizado, bora crescer nos bairros, um outro projeto que a gente montou que já está funcionando, já está crescendo, a gente está indo, dando suporte, assessoria, consultoria para as empresas que já existem e estão meio instáveis. Vem aqui, pede ajuda, a gente vai em loco, manda a gente lá, manda estrutura lá e faz, e a gente está conseguindo restabelecer a vida dessas empresas. Um outro ponto, e aqui acho que esse é o ponto principal desse processo inteiro, na minha cabeça. Porque é aqui que vai dar sustentabilidade no processo inteiro. Porque é aqui que nós vamos criar trilhas em que a gente vai acompanhar a criança lá na frente, acompanhar os talentos lá, desde 4, 5, 6, 7, 10 anos de idade, até que ele crie a possibilidade de montar uma empresa ou de trabalhar numa empresa e de produzir alguma coisa. Então, aqui que vai ter sustentabilidade. Então, nós estamos falando do menino, nós vamos pegar ele com 5 anos de idade, a hora que ele fizer 20, ele vai estar fazendo com que tudo isso que nós estamos conversando hoje, ele vai estar no meu lugar, no lugar de vocês, daqui 20 anos. E fazendo o processo girar, né? Então, a primeira coisa, criar possibilidade da gente disseminar uma cultura institucional de inovação. Esse é um ponto principal. Todo mundo que for fazer alguma coisa dentro de algum lugar vai pensar primeiro, como é que eu posso inovar e melhorar? Como é que eu posso fazer diferente? Mais rápido, mais eficiente, mais produtivo, mais barato, com menos risco. Como é que eu vou fazer isso?
E aí a gente vai formar profissionais proativos adaptados ao mercado de trabalho. Então, quando a gente fala disso, nós vamos iniciar oficinas de Design Thinking, que busca como ferramenta fazer com que a inovação e o desenvolvimento tragam soluções básicas para problemas atuais. Então a gente vai criar oficinas para ajudar as pessoas a terem ideias. Uma delas a gente já está trabalhando, que é levar essa metodologia para dentro das secretarias municipais para que elas identifiquem pessoas lá dentro que tenham capacidade de fazer inovação e gerar novas possibilidades. É o primeiro passo. Quando a gente fizer isso no serviço público, a gente vai perceber que o empresariado vai entender que precisa ter alguém lá para inovar, para poder melhorar, fazer o mesmo processo. Modernização da escola profissionalizante, a gente já falou um pouco, de requalificação do emprego. Agora, por exemplo, nós estamos na terceira turma com hoje 60 jovens que estão conosco já, trabalhando, fazendo esse processo de IA, baseado na lei de economia solidária, para que a gente possa torná-lo emancipado socioeconomicamente daquele mundo que ele vive. Esse é o primeiro passo. Ele vai conhecer uma possibilidade diferente do que ele vive hoje. Quando ele conhecer, ele fala assim, putz, essa história de inovação é muito bom, transformou minha vida. E aí ele vai levar isso para frente. Se a gente consegue fazer isso, ele vai levar para os filhos. E aí lembra do sistema de constelação? O pai leva para o filho que trouxe lá do avô, e vai rodando para frente. Isso vai dar um resultado espetacular. E aí a gente cai na história da esteira. Lembra a esteira de produção da fábrica de calçado? Sapato entra lá um pedaço de couro e sai sapato lá. Ou entra um pedaço de couro, uma sola, cada um de um lado da esteira e chega lá na frente sapato. O que vai entrar lá? Vai entrar um diamante bruto numa escola que a gente vai identificar ele. Numa escola nossa, estadual, municipal, em algum lugar vai entrar. E a gente vai fazer ele pensar isso nas escolas. A gente já faz lá na secretaria projeto de vida, por exemplo. Onde você quer estar, o que você quer fazer, como que você quer chegar. Quando a gente ganha um prêmio do SESI e vem um Espaço Maker, a gente já está mostrando para os meninos que tem outras possibilidades. Quando a gente financia esses alunos para irem no Espaço Maker e ver uma impressora digital, e ver a robótica, e ver uma pilha fazendo um motorzinho funcionar e fazendo o carrinho andar, ele entendeu o que está acontecendo e não simplesmente pegar um trem de plástico, enfiar lá e ficar escutando tui, tui, tui. Sabe aquele presente de grego que o padrinho dá para os filhos da gente? Um carrinho que faz um barulho danado, acende um monte de luz e precisa de pilha. De qualquer jeito você passa raiva. Se o cara traz o carrinho sem a pilha, você passou raiva. Porque o moleque fica naquilo e aí, né? Se ele traz a pilha, aquele negócio fica pitando na tua frente, na sala, e você não consegue nem conversar, não é assim? Eu tinha 2 cabras desse jeito. Eu tenho 2 cabras, agora já estão maiores, mas era desse jeito. Fernando também tem um. Então, assim, quando a gente começa a enxergar que essa esteira, ela precisa existir, nós vamos criar em cada uma das escolas um polo de TI, que nós vamos conversar de tecnologia para as crianças, conversar de como é que eles podem mudar, e a gente vai criando e formando. Lá, nós vamos ter gente que não está interessada em nada com aquilo, nós vamos ter gente que quebra um galho, mas nós vamos ter diamante que vai ser o cara que vai criar uma startup que vai explodir no mundo inteiro e vai levar a cidade inteira para frente. Nós vamos ter essa pessoa. Como a gente tem aqui no jogo de basquete, como a gente tem no futebol, como a gente tem no voleibol, nós vamos ter na tecnologia. Estas crianças que surgirem nas escolas, nós vamos trazer para a incubadora júnior, que surgirem nas ETECs, nas FATECs, nas universidades, nós vamos trazer para a incubadora júnior. A gente vai financiar, a gente vai monitorar, a gente vai pôr ajuda, a gente vai pôr de recursos, a gente vai pôr estrutura, a gente vai pôr tempo nesse processo. Então, nós trazendo essas crianças que vão ser identificadas nesses polos de TI, nessa esteira digital, a gente consegue ter longevidade, sustentabilidade, porque nós vamos pôr essas crianças, esses diamantes, dentro de incubadores. Vem cá, você quer mudar a sua vida? Você gosta disso? Gosta. Então vamos achar a solução? Por exemplo, quem que imaginava que um sujeito lá de Altinópolis ia vir para uma cidade grande e montar uma empresa de tecnologia? Quem que imaginava que Altinópolis ia criar um sujeito que hoje tem mais de 28 mil clientes no mundo inteiro?
Quem que imaginava que Altinópolis ia soltar isso? Ninguém. E aqui nós vamos ter vários que nós vamos fazer isso. Quem que imaginava que em Franca ia ter um cara que está lá em Londres? Outro dia eu estava conversando com um cara aqui, ele numa tela gigante, falei, o que é isso aí? É Google? Ele falou, não, é uma câmera em tempo real, eu estou em cima do Canal da Mancha. Eu falei, o que você está fazendo lá? Ele falou, estou com um drone lá. O que você está fazendo lá? Ele falou assim, eu estou controlando o drone daqui. E o drone estava colhendo água no Canal da Mancha, fazendo teste de qualidade da água do mar no Canal da Mancha, por aqui. Gente, precisa de mais? Eu falei para eles assim, tem um monte de rancho em Rifaina, faz uma cestinha, leva cerveja, picanha e carvão. Monta uma empresa de logística aérea por cima do rio para levar, para não precisar ir em Rifaina. Faz uma empresa de logística de transporte, 40 quilos. Hoje tem drone que joga 80 litros de caldo em café, por que você não comanda e projeta e faz? Você põe a localização geográfica, solta o drone, ele vai lá no rancho do cara, você desconecta, volta para trás, busca outro caminho, vai. Às vezes você fala, esse caboclo é doido, né? Mas é o caminho, hoje, em Olinda e Recife, eles operam daqui, drone que leva material de laboratório de um lugar para o outro do rio, de um lado do rio para o outro lado do rio, sem precisar 1h30 de carro de transporte de lado de cá. Ele leva 30 segundos, desce do outro lado, entrega, pega a caixinha, volta vazio para cá. E os resultados vêm via internet. Hoje já faz assim. Então é muito tranquilo. Vou em cima do rio, por isso que eu falei de Rifaina, né? Dentro desse projeto, quando a gente fala da incubadora, a gente começa a criar embaixadores de inovação tecnológica dentro da cidade, dentro das escolas. A gente começa a formar pessoas que possam identificar esses talentos dentro das escolas para a gente trazer eles para cá. Isso nós vamos criar longevidade no processo, nós vamos criar sustentabilidade no processo, que a todo instante nós estamos criando gente nova para o mercado. A todo instante nós estamos criando gente que vai desenvolver alguma coisa nova. A todo instante nós estaremos criando massa, gente capaz de raciocinar, pensar e implantar aquilo que ele aprendeu quando criança lá na vida futura dele. Acho que esse aí das escolas, acho que é o pulo do gato, né? A internacionalização. Ontem, vocês sabem, a gente participa de um projeto de receber intercambista, né? E a gente estava com uma menina de Taiwan, chinesa, né? Taiwan, China ali. E ela voltou 2 meses atrás. E essa semana a Andressa trouxe um chinês para entrevistar a gente, gravou um monte de coisa na cidade. O Bruno ajudou ele a voar drone no distrito industrial, voou o drone para ele. Suas imagens já estão na China. Eu vi o vídeo, e eu mandei para ela, a Andressa me mandou, e eu mandei para ela que está em Taiwan já. Por que eles vieram aqui? Porque nós fizemos um encontro em que trouxemos vários importadores e exportadores, colocamos todos juntos para conversar entre si e por várias vezes, várias rodadas de negócio. E aí falou, que legal aí tudo. Eles queriam especificamente falar de exportação de calçado para os Estados Unidos e para o resto do mundo, né? O que sobrou? Falei com ele uma meia hora, né, André? O que sobrou? O que ele pôs lá da minha fala? É que os Estados Unidos queriam equilibrar a balança comercial deles, mas eles estão equivocados porque a balança comercial é negativa para nós. Então não dá para eles usar a nossa, tarifaço, usar a nossa. E agora, ele está falando que ele sobretaxou, foi para 37% no total geral, ele sobretaxou, porque dizendo que nós temos pouca responsabilidade social com o trabalhador e que nós temos problema com o trabalho infantil. E eu falei, é mentira, eles estão querendo taxar nós por causa de outras coisas, não dá para a gente ficar refém de um sujeito que levanta e fala, eu vou sacanear você. Do nada. E saiu isso lá. Nós somos responsáveis, nós não temos isso, nós não temos aquilo, nós não temos aquilo outro, pode vir para cá que aqui tem produto de qualidade. Que foi o que saiu lá. Então, putz, que legal.
Então, essa busca no Exporta Franca de consultoria internacional para que a gente possa capacitar, qualificar, dar competência, dar habilidade para empresas, qualquer que seja o setor, para exportar os seus serviços, exportar seus bens, exportar seus produtos. Então, esse é um dos processos, um dos coisas. Através dessas rodadas de negócio, a gente consegue fechar contratos, a gente consegue estruturar a exportação, a gente consegue aumentar o nosso network internacional e a gente consegue fazer com que as empresas cheguem com mais eficiência lá no mercado internacional e, portanto, a gente sofre menos com a oscilação do humor dos Estados Unidos. Né? E a gente abre novas frentes. Aí, instalação de novos centros de desenvolvimento, atração de empresas, é o processo que a gente estava conversando lá, né? Quando a gente participa de empresas, quando a gente promove o Invest Franca nessas feiras, quando a gente participa das feiras, quando a gente promove aqui, dentro desse processo, a gente consegue alguns resultados. Por exemplo, nós estamos com pelo menos 3 galpões de 100 mil metros quadrados, cada um, de empresas diferentes, de vendas pela internet, prontos para começarem a construir até o final do ano. Para estarem prontos, funcionando em junho do ano que vem. Então isso vai ser um boom. Eu estou falando de 100 mil metros quadrados, cada um deles. Tanto que a gente até mudou. Nós criamos uma área específica de desenvolvimento. Eu chamei de AEDS. Eles estavam rindo que eu chamei de AEDS. Área específica de desenvolvimento. O que é esta área? Onde que eu vou conseguir 100 mil metros dentro da cidade? Essa empresa de logística, de receber e despachar, ela é potencialmente poluidora? Não. Ela pode abrir aqui. Não depende de CETESB, não depende de nada, o CIL vai liberar rápido, não tem problema, não é fábrica, não é indústria, está tudo certo. Não tem barulho, tudo certo. Mas não temos 100 mil metros quadrados dentro da cidade. Não é assim, você não acha. E outra, quanto custa 100 mil metros quadrados dentro da cidade? Nós estamos falando em 90 milhões de reais? Entendeu? Vamos falar R$1.000 o metro quadrado. Ninguém vai investir isso. O barracão não vai ficar isso. Então não dá. Certo? Então, nesta linha, o que a gente fez? A gente facilitou a abertura, a compra e a abertura de áreas específicas na zona rural, para que a pessoa possa comprar uma coisa, a gente transforma aquela área específica de desenvolvimento, faz ela crescer, o cara constrói lá, estrutura lá, organiza lá, eu levo todos os serviços lá e ele cresce, monta a empresa, cresce, desenvolve. E aí nós estamos num planejamento para fazer toda a Rio Negro e Solimões de fora a fora, 500 metros para a direita, 500 metros para a esquerda, área livre de construção com facilidade, com a prova já, fez o contrato, bate o enter, já sai o barracão, já constrói, já faz, já organiza, já vai. Com um projeto futuro de fazer o nosso aeroporto virar um aeroporto de carga. E aí, num futuro, a gente conseguir fazer uma aduana dentro do aeroporto e a gente consegue exportar daqui para lá sem problema. Vocês sabiam que a gente é o maior aeroporto, maior e melhor pista do interior do estado de São Paulo? Só perde para Cumbica. Só perde para Cumbica. Nós somos infinitamente maior que a pista de Ribeirão Preto. A gente só perde para Cumbica. Aqui desce todos os aviões. Até aquele grandão, não sei das quantas, não sei de que jeito, fala aí, quem? O Marcelo que vai de avião para Refine. É um A300 e não sei o que, um que é de carga, gigantão assim, redondo, parece uma bola, sabe, um bicho lá. Então assim, é o único que desce aqui no interior do estado de São Paulo, fora Viracopos, né? Viracopos é outro mundo, é outro processo. Então assim, essa lei de atratividade, quando a gente participa dos workshops, quando a gente participa de feiras, quando a gente participa de coisas, quando a gente leva para as empresas a possibilidade de elas virem para cá, a gente dá estrutura para elas, uma delas é essa. A gente criou essa área específica de desenvolvimento, né? E ela está assim, crescendo com uma velocidade gigantesca. Para vocês entenderem um pouco do cronograma que a gente está. Assinatura da carta pacto, né, com as hélices
lançamento do portal Inova Franca, o início da formação de gestores e servidores, a inserção da trilha de TI nas escolas, Caminho para Emprego, e o início do programa de mentoria startups. Isso é a nossa previsão desse ano, né? O que é essa carta que a gente fez? A gente mandou uma carta antes para todo mundo ver, para todo mundo dar palpite sobre ela, para todo mundo fazer as mudanças que acha necessário nela, e todo mundo que mandou as mudanças, a gente acatou as mudanças e montou um negócio em que todo mundo é mais simbólico do que propriamente uma obrigação. Até porque tudo que tem nela é o que vocês já fazem, é o que vocês lutam todo santo dia. Cada um na sua área, cada um ao seu jeito, cada um à sua maneira. Então não tem nada de novo, né? Então essa carta a gente assina depois da assinatura do decreto. O ano que vem a gente lança a incubadora Júnior, a gente melhora e estrutura o Exporta Franca, a rodada de negócio, a gente implanta a loja colaborativa de moda autoral. Isso é uma coisa importante porque, vou acabar, depois volto na moda autoral. A escalada do projeto Bora Crescer nos Bairros, a mesma coisa, e as primeiras contratações via marco legal das startups para que a gente possa contratar aqui, já em 2027, aqui na Prefeitura, através dessa nova metodologia de comprar coisa que ainda não existe, como soluções para a gente implantar na Prefeitura. Então isso vai ser muito legal. Já em 2027 a gente já começa. Lembra que eu falei que nós vamos preparar, capacitar, planejar, treinar para depois executar, né? E queria voltar nessa história da moda autoral. Qual é a ideia? A gente não fazer commodity. O que eu vou chamar de commodity? O sapato é o mesmo. Você pega sapatênis, o padrão é o mesmo. O que a gente precisa? A gente precisa agregar valor no produto que a gente está vendendo. Então, quando a gente fala de moda autoral, nós também estamos falando em desenvolver, lembra do IA lá no Caminhos para o Emprego, através da IA, criar novas possibilidades para fazer as mesmas coisas de maneira diferente, a gente agregar valor no processo, de modo que eu sou o autor dessa bolsa, eu sou o autor desse sapato, eu sou o autor desse novo produto, dessa nova senha, desse novo processo, dessa nova coisa. E com isto, colocar valor em cima. Então eu vou deixar de concorrer com China, por exemplo, no sapato, que está na cabeça de todo mundo, para concorrer com Itália, que o valor agregado é 3, 4 vezes mais do que o valor do sapato da China. Eu vou deixar de concorrer com um produto mal acabado para concorrer com os melhores produtos do mundo, com valor agregado. Porque a gente vai mudar a estrutura. Então, assim, eu não sei se vocês conheceram, ali na rua Cuba, Bolívia, Chile, tem uma fábrica ali que pega sapato nosso, moda autoral. Pega sapato, ele não produz, ele compra o sapato, transforma o sapato, ele põe um monte de adorno, um monte de coisa diferente no sapato e entrega. Ele compra um sapato a 60, 70, 80 reais na fábrica, transforma o sapato e vende ele a 450. E o cara vende no shopping no Rio de Janeiro por R$2.500, R$3.000. É isso que nós estamos procurando em todas as áreas. Desde camiseta, até sistemas de solução tecnológica, até produtos TCC para ser implantado e incrementado em outro lugar. Então, é isso que a gente quer, agregar valor no processo. Então, a gente começa 27 e 28, consolida o centro de inovação. Lembra que o centro, o escritório de inovação funciona já no fim do ano agora. Depois nós vamos para um centro. Um dia nós vamos ser um polo de inovação tecnológica gigante no estado inteiro. E aí sim nós vamos falar, não, agora nós estamos consolidados, né? Formação do painel de indicador, e aí lembra a história dos indicadores, que a gente vai medir resultados, e aí com o passar do tempo, a gente vai tendo resultados que a gente vai pôr num painel de indicadores. Ó, conseguimos isso, conseguimos aquilo, isso aqui está andando. Isso aqui não deu certo, nós tivemos que mudar o rumo, corrigir rota e ir para o outro caminho. Formar esse painel, concluir metas,
da própria escola. Então, a escola, ela começa a trabalhar e vai se ajustando, se adequando às necessidades do programa, vamos melhor dizer. Então, o programa vai mostrar para nós como a gente vai caminhar. O que a gente quer é fazer com que essa foto aí, cuido e me orgulho da nossa cidade. Cuidar não é só limpar. Cuidar é fazer com que ela seja cada vez mais provedora, mais justa, mais humana, que acolha as pessoas, que seja uma cidade forte, uma cidade em movimento, uma cidade vibrante, uma cidade inovadora, uma cidade que acolha as pessoas, independente do que ela precisar, que a cidade consiga oferecer para ela. Só que nós somos uma cidade e, portanto, nós temos que ser um grupo, uma governança, um só núcleo, um só pensamento, um só rumo para todo mundo seguir. Se a gente entender que nós temos que trabalhar todo mundo junto, nós vamos fazer a nossa cidade muito mais forte daqui 2 anos, 27 e 28. E é isso que nós viemos apresentar para vocês. Na minha opinião, isso aqui é um dos grandes movimentos que a cidade já teve nos últimos 50 anos. Por que eu digo um dos grandes movimentos que a cidade já teve nos últimos 50 anos? Porque, na minha concepção, o primeiro deles foi o início do tratamento de esgoto há mais de 80 anos por um prefeito chamado Barbosa, que foi o cara que idealizou, um médico sanitarista que idealizou um tratamento de esgoto numa cidade desse tamanho. Que foi o primeiro cara que canalizou alguma coisa e jogou em algum lugar, para depois ser devolvido no corpo de água. Então, essa foi o primeiro passo revolucionário. E acho que esse segundo, daqui a 80 anos, alguém vai dizer: aqueles doidos lá atrás fizeram isso aqui. Se vocês quiserem, procurem um polo que tem em Recife. Um porto digital. Nosso caminho é aquele lá. E nós vamos chegar naquilo. Esse decreto regulamenta a gestão e estrutura operacional, as modalidades de investimento e fluxo de doações e prestação de contas do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Franca. Instituído na Lei Municipal 9581, de 30 de outubro de 24. Então, quer dizer, a gente cria o fundo, regulamenta ele e agora a gente pode... O público põe dinheiro, o particular, o privado, se quiser, põe dinheiro e as entidades põem dinheiro, mas um plano de trabalho a ser executado e depois presta conta. E aí o Conselho de Desenvolvimento Tecnológico, de TI, vai gerenciar todo o processo e dar transparência naquilo que a gente precisa.